O Flamengo está muito próximo de resolver um dos grandes problemas do seu estádio. Como nós sabemos, construir um estádio é um projeto grande e complexo. Muitos problemas surgirão. Alguns desses problemas são absolutamente previsíveis e outros problemas são imprevisíveis. Mesmo que você tenha a maior análise de risco, eles podem acontecer sem que a gente saiba. Nós hoje vamos falar de um problema que era previsível e que foi muito minimizado pela gestão anterior, a questão da Naturgy, que ocupa parte do terreno do gasômetro. A resolução está bem próxima e a gente vai contar essa história hoje aqui para vocês. Mas antes, você deixa o seu like se você ainda não fez, você se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, você marca o sininho de notificação. Todas essas ações ajudam no crescimento e no desenvolvimento do canal. Você pode patrocinar esse vídeo. Uma das maneiras de fazê-lo é aqui, ó, no mundonabolaPix@gmail.com. Você dá uma força para que a gente continue criando conteúdo de qualidade. A gente acha que a gente tem uma função importante aqui no YouTube, disseminar conhecimento técnico a respeito, por exemplo, do estádio do Flamengo. A gente acha que com o nosso trabalho a gente consegue fazer com que a torcida discuta a questão do estádio de maneira mais efetiva. Portanto, a sua ajuda é fundamental. O like, você se inscrevendo no canal, você deixando seu comentário, você compartilhando, você fazendo um pix, você virando membro aqui do Mundo na Bola. Você ajuda no crescimento, no desenvolvimento e na disseminação de informação correta. Vamos contar essa história da Naturgy logo depois da nossa vinheta. Bora contar um pouquinho dessa história da Naturgy, tá? Bom, a Naturgy é a concessionária de gás do estado do Rio de Janeiro e ela ocupa parte do terreno. E tudo isso era sabido. Em todos os documentos, os laudos, as perícias, tudo, todo o material antes da compra do terreno, era sabido que havia uma parte do terreno ocupada pela empresa concessionária. Essa área que a gente está vendo aí na foto. Tá? Há um laboratório, uma área de distribuição de gás e há tubulação de gás que passa por dentro do terreno. Bom, o que também é sabido é o seguinte: eh, essa ocupação é uma ocupação que foi realizada há muito tempo. É um arrendamento que foi feito ainda nos tempos que a SEG era a operadora do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, operava a distribuição de gás no Rio de Janeiro. Tá? E o contrato de arrendamento vai até 2017 e é automaticamente prorrogável se a Naturgy continuar com a posse desse serviço, for responsável pela distribuição de gás. Enquanto a Naturgy for responsável pela distribuição de gás, o contrato se renova automaticamente. Isso quer dizer que é impossível fazer? Não, não é. Tem que chegar para a Naturgy e negociar a saída da Naturgy. Ou seja, alguém tem que pagar pela saída da Naturgy, que não é a Naturgy. A Naturgy não vai sair por vontade própria. Aqui vocês estão vendo, esse material, por exemplo, é o material da perícia judicial que deu valor para o terreno. E mostra, toda hora, tem uma parte que já deveria ter sido desocupada pela Naturgy, que ainda não foi, uma grande parte do terreno já foi, e uma parte que está totalmente operacional. Ou seja, isso já era sabido. O Flamengo sabia que isso aconteceria, que tem uma área operacional funcionando no terreno. Bom, e aí? Bom, e aí é o seguinte: primeiro, vamos falar da prefeitura. A prefeitura tem como responsabilidade entregar o terreno limpo, não o subsolo, o terreno. Isso faz parte do acordo da prefeitura com o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, que está desenvolvendo a área do Porto Maravilha, da Operação Urbana Porto Maravilha. Uma empresa privada, o Fundo de Investimento Imobiliário e a prefeitura fizeram uma PPP, parceria público-privada, para desenvolver aquela área. A função da prefeitura, além de construção de alguma infraestrutura, túneis, etc., é deixar que todos os terrenos que sejam passíveis de desenvolvimento estejam limpos e prontos para esse desenvolvimento. Ponto. Segundo ponto é o seguinte: essa é a função da prefeitura. A função do Flamengo, tá? E aí tem uma bola dividida, é o seguinte: o que você está vendo aqui, tá? Neste lado aqui que eu estou marcando, é o edital de licitação da desapropriação, que diz o seguinte:
A concepção dos projetos complementares do equipamento especial, considerando seus impactos na geração de resíduos sólidos, no serviço de saneamento dos cursos de água e dos corpos hídricos, no sistema de drenagem e manejo de águas pluviais, deverão incorporar soluções que proponham compensá-los ou mitigá-los, segundo os padrões técnicos aplicáveis às melhores práticas e à legislação em vigor. O interessado, portanto o Flamengo, deverá se responsabilizar por eventuais remanejamentos de rede de gás que se encontrem no terreno. A gestão passada comprou esse terreno sem saber quanto isso custaria. Havia uma promessa feita pelo prefeito que ele retiraria a tubulação, a prefeitura, desculpa, retiraria a tubulação, mas não havia um compromisso formal, havia uma declaração do prefeito que dizia isso. Ou seja, ali era uma área de total risco. Há um outro problema. Durante a negociação ou a disputa jurídica entre Caixa Econômica Federal, que era administradora do Fundo de Investimento Imobiliário, e a prefeitura, a Caixa Econômica sugeriu que a desmobilização dessa estrutura, que é essencial para a população do Rio de Janeiro, demandaria pelo menos 24 meses de obra e um custo de aproximadamente 250 milhões de reais, que deveriam ser investidos pela concessionária. Esse investimento, inclusive, depende da autorização do Poder Concedente, ou seja, estavam dizendo que se o terreno fosse totalmente desapropriado e eles tivessem que sair, aquilo seria da concessionária, mas como a concessionária presta serviços básicos, não tem que sair do terreno. A desapropriação não vale para isso, ou seja, tem que ser negociado. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que a gestão atual montou um grupo de trabalho, uma reunião, e fizeram uma reunião com a prefeitura e com a Naturgy. Primeiro, confirmaram que a Naturgy não se oporá em sair do terreno. Eles estão dispostos a sair do terreno, mas eles não vão pagar por essa despesa. E foi confirmado que a prefeitura deve realmente pagar e vai incorporar o valor dessa retirada, mesmo indo contra ao que está no edital de licitação. Já houve a reunião, o valor que se está se dizendo não é de 250 milhões, esse valor de 250 milhões de reais que foi sugerido pela Caixa Econômica Federal, numa peça jurídica, essa que eu li para vocês agora, é simplesmente uma peça jurídica, ou seja, o departamento jurídico da Caixa colocou o maior valor possível para se resguardar de qualquer coisa e mostrar para o juiz que o problema era muito grande. Nós sabíamos que esse valor não era muito alto, não era tão alto. Nós sabíamos, por outro lado, que era possível que esse valor estivesse na casa dos 100 milhões de reais. Era esse valor que a gente havia sido informado de maneira informal, porque a conta exata desse valor só dá para fazer depois que for feito todo o levantamento, não apenas da tubulação, mas da qualidade do terreno. Por exemplo, se tiver uma questão de contaminação do terreno, a retirada da tubulação de gás será muito mais complexa do que se não for um terreno contaminado. Ou seja, os detalhes desses valores não eram tão claros. Hoje, fala-se em 50 milhões de reais para a retirada, que é um valor relevante. Esse valor é praticamente um terço do custo do terreno. Ou seja, é sim um valor extremamente relevante. Por outro lado, nessa reunião, a prefeitura confirmou que vai arcar com este valor. Apesar de não ter sido confirmado oficialmente, agora já há uma sinalização muito positiva que, de fato, esse processo da Naturgy pode demorar um pouco, mas o Flamengo não deve ter custo, isso deve ficar mesmo com a prefeitura, que nos próximos dias deve confirmar oficialmente. Obviamente pode haver alguma mudança, mas neste momento o que a gente sabe é que é uma resolução muito positiva e que a prefeitura de fato deve arcar com a retirada e a Naturgy não deverá mais ser um problema. Esse é um grande passo na solução de um grande problema, um problema que poderia se arrastar por anos. A Naturgy simplesmente poderia dizer que não quer sair do terreno. Isso tiraria uma guerra jurídica longuíssima, cara e que atrasaria ainda mais o projeto. Essa resolução é uma resolução importante que foi feita agora por essa gestão e foi minimizada pela gestão passada. Não houve o cuidado necessário. Para que o processo do estádio continuasse, era preciso que esse problema fosse totalmente esclarecido e resolvido. Diga-se de passagem, a informação que nós tivemos é que a organização desse processo foi uma coisa que foi liderada pelo Flamengo e que agora está muito próximo de chegar numa resolução positiva. Ou seja,
Como nós havíamos dito aqui no canal, todos esses processos, todos esses imbróglios deverão ser feitos um a um, ponto a ponto. O próximo grande imbróglio, a contaminação. O próximo, depois da contaminação, a questão do viário. Depois, a questão da adaptação da área do entorno do estádio. Depois, a questão do transporte público. Um a um, os problemas vão sendo vencidos, com muito trabalho, com muita técnica, enfim. O Flamengo está fazendo tudo certo? Aparentemente sim. Continuamos aguardando o relatório da FGV para sabermos a questão financeira, a questão da viabilidade. Então, logo a gente tem alguma informação, a gente traz aqui para vocês. Antes de você sair, mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. A notícia é boa, a gente fica muito feliz de dividir e trazer notícias boas. Eventualmente a gente traz notícias ruins, mas essa é uma grande notícia. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Um grande abraço, até a próxima.